Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Bíblia Comentada. Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos lá. Em vez de, uma pilha de artigos e fontes, vamos focar em um texto só. Um texto denso, antigo e, de uma força impressionante. É o capítulo 6 do livro de Jó. Um texto fundamental. Totalmente. E é importante entender o cenário, né? Isso aqui não é o Jó falando sozinho no escuro. Não, de jeito nenhum. É a primeira resposta dele aos amigos. Aqueles que vieram, supostamente, para consolar. Então essa é a reação dele a essa tentativa de consolo. Que já começa, digamos, de forma bem intensa. Muito. Então, o que a gente quer fazer hoje é mergulhar a fundo na anatomia da dor, sabe? Na decepção com a amizade e na luta de uma pessoa para não se perder no meio do caos. E Jó já começa com tudo, com uma frase que é quase impossível de visualizar. Ele diz: quem dera que se pudesse pesar toda a minha angústia e colocá-la na balança, pois agora ela é mais pesada do que a areia dos mares. Essa imagem inicial já diz tudo sobre o que a gente vai encontrar. Esse texto é um estudo de caso sobre como a linguagem humana tenta e muitas vezes fracassa, em descrever o que é indescritível. Exato. A dor é tão descomunal que o próprio Jó, mais pra frente, vai dizer que as palavras dele são impensadas, levadas pelo vento. Sim, ele fala isso. Por isso, a nossa análise não vai ser só sobre o que ele diz, mas principalmente sobre como ele diz. Ele não tem um vocabulário clínico para depressão, para trauma. Claro, não existia. Então ele recorre ao que a humanidade sempre recorreu, as metáforas. Imagens que tentam traduzir uma experiência interna que é, na sua essência, intransmissível. Exatamente. Ele precisa que os outros entendam a dimensão do que ele está sentindo. E um simples "estou sofrendo muito" não dá conta do recado. Não chega nem perto. Então ele começa com essa hipérbole. Mais pesada que a areia dos mares. Não é só uma dor grande. É uma dor com massa, com peso que te esmaga. Uma quantidade infinita. Mas aí, isso que eu acho fascinante, ele muda a imagem. O sofrimento deixa de ser um peso. E vira outra coisa. E se torna um ataque. Ele diz: as flechas do Todo-Poderoso me atravessaram e o meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores da parte de Deus se alinham contra mim. O que essa mudança de metáfora, de um peso para um ataque direto, nos diz sobre a psicologia de alguém nesse estado? Essa transição é crucial. Ela nos mostra a evolução do desespero. Passa de um estado passivo, estou sob um peso, para um estado de perseguição ativa. Estou sendo caçado. Nossa, sendo caçado é uma ótima definição. Ao transformar a dor em flechas e veneno, ele a torna concreta, violenta e, mais importante, intencional. Intencional. Isso. Não é mais um acontecimento aleatório do universo. Do ponto de vista da psicologia do trauma, isso é muito comum. A mente humana busca padrões, busca uma causa, Faz sentido. E quando a dor é extrema, é quase mais fácil processar a ideia de que há um agente por trás, uma força conspirando ativamente contra você, do que aceitar que tudo é fruto de um caos sem sentido. Ele sente que não é apenas azarado, ele é um alvo. Os terrores de Deus não estão espalhados por aí, eles se alinham especificamente contra ele. É uma sensação de paranoia cósmica quase. E se você se sente um alvo de uma força tão poderosa, um alvo de flechas envenenadas, como fica a vontade de continuar vivendo? Fica insustentável. E é exatamente para aí que ele vai. Ele usa uma lógica quase infantil de tão simples para explicar por que ele está reclamando. Ele pergunta: será que o jumento selvagem zurra quando tem relva? Ou o touro muge quando tem forragem? É um argumento, irrefutável vindo do mundo animal. Sim, e o que eu acho brilhante nisso é a simplicidade. Ele está dizendo: olhem, eu não sou complicado. Se houvesse o mínimo de relva ou forragem na minha vida, eu estaria quieto. Isso. Um animal não reclama quando suas necessidades básicas estão satisfeitas. Se eu estou gritando, é porque não há absolutamente nada. A partir daí, ele aprofunda essa ideia com outra imagem,
Agora sobre o paladar. Sim, é do sal. Exato. Será que alimento sem gosto se come sem sal? A vida para ele perdeu completamente o sabor. Perdeu o sabor a ponto de se tornar nauseante. A conclusão dele é brutal. Eu me recusei a tocar nessas coisas. Para mim, são como alimento estragado. A própria vida se tornou repulsiva. Repulsiva é a palavra. E depois de descrever essa dor que esmaga, essa vida que perdeu o gosto, o que mais resta? Para onde a mente de uma pessoa vai nesse estado? Jó nos diz, sem rodeios. Ele quer que tudo simplesmente pare. Ele diz que Deus estivesse disposto a me esmagar, que estendesse a mão e me eliminasse. É um trecho chocante, mas a gente precisa entender a lógica por trás dele. Isso não é apenas tristeza. É um desligamento completo do sistema de recompensa do cérebro, algo que a psicologia moderna chama de anedonia. Anedonia. Jó está nos dando um diagnóstico poético de uma depressão clínica profunda, milhares de anos antes de termos um nome para isso. Ele descreve um mundo onde até a memória do sabor se foi e a própria vida tem gosto de cinzas. Nesse contexto, o pedido pela morte não é um desejo de autodestruição, sabe? É outra coisa. É um anseio desesperado por alívio. A palavra que ele usa é chave, pois até isso me traria consolo. A morte é vista como a única saída de uma tortura incessante. A vida se tornou uma dor tão aguda que o fim dela parece ser a única libertação possível. E no fundo do poço, quando a dor é total e a vida não tem mais gosto, a gente instintivamente procura uma mão para segurar, um rosto amigo. Mas para Jó, e aqui a história dá uma virada terrível, o que ele encontra o quebra de uma forma nova e ainda mais dolorosa. Sim, o foco muda completamente. O foco dele se volta para os amigos e a decepção é visceral. A metáfora que ele usa aqui é uma das mais devastadoras que eu já li. Ele diz, meus próprios irmãos foram traiçoeiros comigo, como um rio temporário, como cursos de água que secam no verão. Essa imagem é de uma genialidade cruel, porque um deserto é só um deserto, mas um leito de rio seco no deserto... É uma promessa quebrada. Exato, é uma promessa quebrada. Ele descreve como esses rios no inverno parecem cheios com água do degelo, parecem uma fonte de vida, mas quando o calor chega, na estação da sede, na hora da necessidade, eles somem. Acabou a água. A traição não está na ausência de ajuda, mas na promessa de ajuda que não se cumpre. É a expectativa que te destrói. Exato. E ele pinta a cena completa. Você quase consegue ver. As caravanas os procuram. Os viajantes esperam por eles, mas chegam lá apenas para se decepcionar. Uau. Essa imagem tem uma força brutal. Então ele aponta o dedo, sem rodeios, direto. É isso que vocês se tornaram para mim. Vocês veem o terror da minha calamidade e ficam com medo. Ele não os acusa de serem maus ou de não se importarem. O diagnóstico dele é clínico, medo. Por que isso é tão importante? Porque ele identifica a raiz da falha, da empatia deles. A amizade prometia ser um oásis, mas se revelou uma miragem. E a razão, segundo Jó, é o medo. O medo. A calamidade dele é tão absoluta, o sofrimento dele é tão nu e cru, que os amigos não conseguem lidar. Aquilo reflete a própria vulnerabilidade deles. É um espelho aterrorizante. Claro. Em vez de oferecer compaixão à água que a caravana esperava, eles recuam. E isso nos traz para uma questão muito atual, né? Quantas vezes a gente não se afasta da dor extrema do outro porque ela é desconfortável? Sim, porque incomoda. Porque nos força a confrontar o fato de que o mundo não é seguro, de que coisas terríveis acontecem com pessoas boas. O medo deles os torna péssimos amigos. Eles querem consertar Jó rapidamente, dar respostas fáceis, porque não suportam ficar sentados ao lado do terror que ele representa. E o que é incrível aqui é que ele não se afolga nessa decepção. Algo muda. Ele para de lamentar e começa a lutar. Com palavras. Ele se vira para esses amigos amedrontados. E os desafia. É um momento de uma lucidez impressionante no meio da dor. Ele diz, instruam-me, e eu ficarei calado. Ajudem-me a entender o meu erro. E eu fico pensando, de onde ele tira forças para reagir assim? Ele perdeu tudo. E ainda assim, ele se vira e exige lógica. Essa é a virada fundamental do capítulo. Ele está se recusando a ser apenas uma vítima passiva. Ao exigir instrução,
provas, ele está rejeitando a teologia simplista da época. Aquela de sofreu, pecou. Exatamente. Aqui dizia, se você está sofrendo, é porque você pecou. Ele está dizendo, ok, se essa é a regra do jogo, então me mostrem a jogada errada. Parem com os clichês e os discursos prontos e me deem fatos. Uau! É um apelo desesperado por justiça intelectual e espiritual. Ele está defendendo sua integridade, não com base em sentimentos, mas com um desafio à razão. E a frustração dele com a superficialidade deles transborda. Ele diz, palavras sinceras não são dolorosas, mas que valor tem a repreensão de vocês? E aí vem a frase que, para mim, é o coração do argumento dele. Vocês querem corrigir palavras ditas por um homem desesperado? Palavras levadas pelo vento? O que exatamente ele quer dizer com isso? É um pedido de desculpas? Longe disso. É uma acusação. É uma acusação. Os lamentos, a expressão crua da sua agonia. Certo. E os amigos estão pegando esses gritos e os analisando como se fossem uma tese teológica, uma confissão de culpa. É o equivalente a alguém ter um ataque de pânico e você ficar corrigindo a gramática da pessoa. É uma ótima analogia. Eles estão completamente perdidos, focando na forma, para não terem que lidar com o conteúdo, que é aterrorizante. Ele está dizendo, vocês não estão ouvindo a minha dor, vocês estão apenas julgando o barulho que ela faz. É uma crítica devastadora quem oferece platitudes em vez de presença. E ele eleva essa acusação a um nível quase inacreditável, para mostrar o quão desumanizados eles se tornaram. Ele diz, vocês lançariam sorte sobre um órfão e venderiam o próprio amigo. Eles os está acusando do pior tipo de oportunismo, de explorar os mais vulneráveis. É um choque. É o clímax da sua denúncia. Ele está esfregando na cara deles o abismo moral para onde a atitude deles os está levando. Ao transformarem um amigo sofredor num caso teológico a ser resolvido ou num pecador a ser corrigido, eles perdem a essência da amizade, que é a solidariedade incondicional. Totalmente. E depois dessa acusação, que deve ter deixado um silêncio total na sala, ele faz um apelo final, quase como um réu se dirigindo a um júri hostil. Sim, é um momento de uma vulnerabilidade e força enormes. Ele pede, agora voltem-se para mim e olhem, eu não mentirei diante de vocês. E então ele conclui com a afirmação que define todo o livro. Reconsiderem, não me julguem mal. Reconsiderem, pois a minha justiça ainda está intacta. Uau! Mesmo tendo perdido a saúde, a família, os bens e agora o apoio dos amigos, ele se agarra a essa única coisa, sua integridade, sua consciência. O que é fascinante aqui é que essa é uma afirmação de identidade no meio do caos absoluto. Quando o mundo inteiro desmoronou e as pessoas mais próximas estão dizendo que a culpa é dele, Jó se recusa a internalizar essa narrativa. Ele não aceita. Ele se recusa a ser definido pela sua dor ou pelas acusações dos outros. A minha justiça ainda está intacta. É ele dizendo, vocês podem ver destroços, mas eu sei quem eu sou. Vocês podem tirar tudo de mim, menos a minha verdade. É um ato de resistência psicológico monumental. Ele se torna a única testemunha de sua própria inocência. Então, fazendo o percurso que a gente fez aqui, é uma jornada emocional impressionante. Começamos com o peso da dor, uma dor física, cósmica, mais pesada que toda a areia dos mares. Um peso esmagador. Passamos pela perda total do gosto pela vida, onde a morte parece ser um único consolo. Mergulhamos na decepção cortante da amizade que se revela uma miragem no deserto. E saímos do outro lado com essa afirmação desafiadora de integridade contra tudo e contra todos. Exato. No final, este capítulo nos dá um retrato cru e sem filtros da experiência do sofrimento, mostrando que ele não é só tristeza. É raiva, é confusão, é desafio e, acima de tudo, é uma luta desesperada para não se perder de si mesmo. Exatamente. E isso nos deixa com a provocação final do próprio Jó, na última linha do capítulo dele. Depois de defender sua justiça, ele lança uma pergunta.
Será que o meu paladar não discerne quando algo está errado? Ele volta para essa metáfora. Ele volta à metáfora do paladar, mas agora não é sobre a comida, é sobre a verdade, sobre a capacidade de distinguir o certo do errado. E essa pergunta fica no ar, não só para os amigos, mas para nós. Ela deixa uma questão em aberto. Quando o sofrimento é tão extremo e o isolamento é tão profundo, como uma pessoa pode manter a confiança na sua própria percepção da realidade, na sua própria bússola moral, especialmente quando as vozes mais próximas insistem que ela está errada? Como se confia no próprio paladar quando o mundo inteiro parece ter perdido o sabor?